todos possam estar levantando para fazer oração, para buscar a Deus essa noite. Culto de ensino da palavra. E levantem a voz para orar comigo. E Senhor, nosso Deus Pai, Pai querido, amado, santo, Pai, estamos aqui na mesa, Pai, para glorificá-lo, adorá-lo e aprender com o Senhor, Pai. Que em tudo o Senhor esteja conosco, seu Espírito possa vir sobre nós, Pai, e nos dar esse entendimento de tudo que vai acontecer aqui, Pai. Senhor, que o Senhor possa ir de encontro àqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor possa dar a cura, Pai, calma eles, Senhor. Aqueles que não puderem vir, Pai, que o Senhor possa ir e tocar nos seus corações, aqueles que estão ansiosos, o Senhor possa colocar tranquilidade, Senhor. Senhor, que o Senhor possa ir a esses que estão perdidos, Pai, para que eles possam te encontrar, Senhor. Que em tudo sejamos gratos ao Senhor, Pai. Que o ensino de hoje possa nos levar a entender mais a Sua palavra, entender mais o Senhor, Pai. Que em tudo o Senhor esteja conosco. E assim oramos e agradecemos ao Senhor, meu Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém. E agora, vamos iniciar os louvores com a nossa irmã Leliane, minha esposa, e todos possam dar a salva de palmas ao Senhor Jesus. Cumprimentos, irmãos, com a paz de Jesus, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor.
Quantos precisam de oração? Em Filipenses, capítulo 4, versículo 20 e 21, vai dizer, no capítulo 3, desculpa, versículo 20 e 21, vai dizer, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos estar orando em agradecimento à salvação que Jesus nos deu e por ter preparado a terra para onde nós vamos. Porque nós somos peregrinos aqui, todos nós sabemos disso. E esse corpo vai voltar para onde ele deve voltar, que é a terra. E lá no céu é que é nosso lugar. Então vamos orar em agradecimento a nosso Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, querido, amado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por sacrifício, obrigado por nos salvar, por dar a chance de estar com o Senhor, sobre a vida. Senhor, que todos aqueles que estão aqui nessa caixinha, para cá percebendo isso, que necessário, abençoar o Senhor, buscar, Deus abençoa, Senhor amado, que o Senhor seja abençoado, está Deus, com a tua graça, com a tua favor, com a tua verdade, com a tua autoridade, Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita os caminhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo, Vamos estamos na hora da generosidade, é a hora das ofertas, dízimo das ofertas, e o louvor vai continuar com a nossa irmã. Agora com o Senhor Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Se eu estou guardado porque nunca teu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover. Eu creio em ti.
Toda vez que eu perguntar para os irmãos que culto é hoje, os irmãos respondem o quê? Culto do ensino da palavra. Vocês não estão no culto, não. Vamos chegar para o culto, irmãos. Eu nem comecei a pregar ainda. Então eu vou perguntar de novo. Ó. Vou perguntar, presta atenção no que eu vou falar. Para a gente ficar homogeneizado, né? Para ficar tudo certo. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Então, a partir de agora, quando o pastor perguntar que culto é de quinta-feira, os irmãos vão responder: culto da palavra. Amém? Que culto que é hoje, irmãos? Culto da palavra. Viu? Ô glória! De novo, que culto é hoje? Culto da palavra. Eita glória! Maravilha, glória a Deus. Irmãos, eu sempre trouxe sua Bíblia. Você vai abrir aqui.
sua Bíblia juntamente comigo, Mateus 6, 16 ao 18. Alguém abre a Bíblia para mim aí. Um vai abrir Mateus 6, do 16 ao 18. A Adeliane, abre para mim, por gentileza. A pastora abre para mim em Atos capítulo 13, versículo 2 e versículo 3. E no telão aqui coloca para mim Isaías 58, verso 6, versículo 6. Você coloca só o versículo 58, capítulo 58, versículo 6. Amém? Vem cá, Dário. Você vai ser o meu diácono hoje. Glória a Deus. Quando eu pedi para o irmão recitar o versículo, você leva o microfone, segura o microfone para o irmão ou a irmã recitar o versículo. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18, a Deliane vai recitar para nós, por gentileza. Enquanto jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que veio no oculto te recompensará. Amém. Agora, pastora, Atos capítulo 13, versículo 2 e versículo 3. E servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediu. Glória a Deus. Agora 58:6 diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras do jugo, o que deixes livres os... Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Amém? Amém. Por que eu li estes 3 versículos, essas 3 passagens bíblicas? Irmãos, semana passada não foi possível concretizar o ensino. E a pedido, eu resolvi dar continuidade, e terminar o ensino nessa noite de hoje. Bem-aventurados os que escolheram participar nesta noite, que participaram também semana passada e vão poder concluir a terminologia deste ensino, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18, o Senhor vem nos falando a respeito do jejum e de como nós devemos nos portar. Existe uma base bíblica para o jejum? Existe, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Há uma importância primordial na vida do cristão de se atentar a estes princípios. Muitas pessoas, quando elas vão jejuar, lembrando que eu não estou recapitulando, só estou dando continuidade, tá bom, irmãos? Se tiver alguma dúvida, os irmãos podem perguntar. Hoje você pode tirar a sua dúvida em nome de Jesus. Nós usamos a base de Mateus capítulo 6, porque é uma receita de como devemos nos comportar quando estivermos em campanha de propósito, de jejum. Nós temos o exemplo de muitas pessoas que ao jejuar, elas proclamam o jejum para que as outras pessoas estejam não só testemunhando o jejum que ela está fazendo, mas como que se o jejum tivesse algum poder sobrenatural para influenciar naquela vida da pessoa, por ela estar fazendo aquele voto, aquele propósito, e não da vida da própria pessoa que está jejuando. Por exemplo, para ser mais específico e objetivo, quando
um líder espiritual, conhecido ou não conhecido, ele fala assim: olha, eu entrarei numa campanha de 21 dias de jejum e oração em favor de todos aqueles que me trouxerem os pedidos e colocarem aqui. Eu estarei intercedendo por você no monte, no vale, seja onde for, e Deus fará o inimaginável sobre a tua vida. Você já ouviu isso? Quantas vezes, né? Olha, eu vou subir no monte em 40 dias de jejum e de oração, e eu vou apresentar no monte a sua necessidade, meu irmão. Eu vou apresentar a sua necessidade, minha irmã. Eu vou orar e vou jejuar, vou me sacrificar em favor da tua vida, e Deus vai agir. Isso se chama terceirização da fé. Por que isso se chama terceirização da fé? Porque você não tem fé e você pede para que outro faça o trabalho pesado para você. E aí, em troca desse trabalho pesado, o que você tem que fazer? Quem sabe? Hã? Alguém quer me falar? Hã? Ó, maneiro. Olha só, você quer uma resposta, e aí você acredita em um homem de Deus ou uma mulher de Deus, e aí o que acontece? Através da campanha, do propósito, do jejum que ele vai fazer no monte, em favor da sua vida, você vai e faz um voto, né? Um voto simbólico de 40 dias, R$40. R$1 para cada dia. É simbólico. R$40 você pode pagar. E aí vem lá 400 pessoas, 4.000 pessoas e fazem esse voto. Preste atenção. O objetivo não é falar sobre a doutrina da prosperidade frajuta e rara. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas sim sobre o propósito em si. Veja bem. Esse tipo de propósito não tem valor nenhum. Tanto para quem está terceirizando, que é a pessoa que está pagando para a pessoa fazer, quanto a própria pessoa que está fazendo. Agora existe outro tipo de pessoa, que ele jejua, mas ele quer mostrar para as pessoas, para que todo mundo saiba que ele está no óleo. E aí as pessoas às vezes interpretam errado. E aí, ao invés de falar, ela fica assim, quando ela está em jejum, e aí ainda que ela não fale com a boca para as pessoas, a pessoa fica assim: não, eu quero não, e fica assim desenhando, até chegar uma hora que ele acaba soltando. Quando na verdade você pode simplesmente dizer: irmão, eu tenho um propósito, mas Deus abençoe, obrigado, acabou. Curto, direto e objetivo. Quando falou, estou no propósito, acabou. Pode ser qualquer propósito. Acabou. É simples, uma declaração curta, direta e objetiva. Agora tem aquelas pessoas que gostam: olha, eu estou sacrificando, eu estou me privando, eu isso, eu aquilo. Há uma grande diferença entre você compartilhar uma experiência, é diferente, do que você ter a intenção de mostrar para as pessoas que você está se sacrificando. E na grande maior parte das vezes é com a intenção de as pessoas olharem para a pessoa e dizer: nossa, como ele é um homem de Deus, nossa, como ela é uma mulher de Deus, ele se sacrifica tanto. O homem só anda no óleo, a mulher só anda. Daí surgiu aquele grande apelido que todo mundo conhece: as tiazinhas do coque. Eu tenho até medo quando eu vejo as tiazinhas do coque. Mas por que surgiu esse apelido? Porque as tiazinhas do coque é o quê? Mulheres de jejum e de... Isso não é pejorativo, tá, irmãos? Elas realmente são de jejum e de oração. Elas buscam. E eu não estou usando ela como exemplo no sentido pejorativo. Mas as pessoas acabaram denominando, né? Até mesmo dando esse apelido para elas. Aí é diferente. Quando nós propagamos e fazemos campanha do que nós estamos fazendo. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18, coloca aqui para mim. Eu creio, Jesus. E quando jejuardes, não. Eu
aí. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Se eu ficar assim, ó, estou jejuando, eu ficar. Tem gente que jejua e fica o dia inteiro de cama assistindo Netflix. Irmão, jejuar é ter uma vida normal e não aparentar o sacrifício que está fazendo. Nossa, eu estou com uma fome, não comi nada hoje ainda. Por que você não comeu? Ah, nada não. É viver uma vida normal, é viver como se tivesse comido, tivesse bebido, para que as pessoas não percebam aquilo que você está fazendo. Porque se você se mostrar triste, ou abatido, ou contristado, cabisbaixo, você é taxado como? Porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Quer dizer que o jejum não tem sacrifício, não tem efeito nenhum diante de Deus. Por que não tem efeito? Porque a consequência, a recompensa já vem das pessoas. De as pessoas olharem e falarem, está jejuando, é homem de Deus, está jejuando. E diante de Deus não tem valor algum. Para que serve o jejum? O jejum muda Deus? Não. Hã? Não. Mas pessoas acham que o jejum muda Deus. O jejum não muda Deus. O jejum não faz Deus dizer não, ou faz Deus dizer sim. O jejum não faz isso. O jejum não é para Deus, o jejum é para nós. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. 17, versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Preste atenção, irmãos. Você acha que ungir a cabeça é pegar o óleo e ungir? Hã? Você acha que Jesus, embora exista um termo literal nessa passagem para os judeus, tá? O costume, tá? Mas para a igreja, se aplica dessa forma? O que é unção? A palavra unção, quem sabe me dizer o que significa a palavra unção? Separação. Unge a tua cabeça, separa os teus pensamentos. Se você for em Filipenses, capítulo 4, está escrito assim, ó. Vamos lá, deixa eu achar aqui, só para complementar o que eu quero dizer para vocês. Capítulo 4 é tudo que é puro, tudo que é amável. Aqui achei. Aqui, ó. Versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensais.
Olha só, vou recitar de novo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, nisso pensais. Quando ele está dizendo isso, e quando nós conectamos essa passagem bíblica que Paulo está ensinando à igreja de Filipenses, juntamente com o que Cristo está dizendo, volta lá para mim, para a gentileza, onde estava. O versículo anterior, onde estava? Unja a tua cabeça, separa a tua cabeça, separa os teus pensamentos. E aí, como separar, pastor? O que separar? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensais. Jejuar não é somente fechar a boca, mas é ter um pensamento alinhado com Deus, alinhado com o reino e a sua vontade. Muitas pessoas acreditam que jejuar é só fechar a boca e ficar vigiando para não pecar. Irmão, nós somos pecadores, não tem nada que nós façamos que mude essa condição. Jejuar não vai fazer você menos pecador, você vai continuar sendo pecador. Só que todo pecado ele nasce no coração, mas não no coração físico, mas no coração simbólico. Por isso que todo pensamento deve ser levado cativo a Deus. Então quando eu estiver jejuando, eu estou separando, sacrificando o meu corpo e separando a minha mente. Lava o teu rosto, versículo 18, para não parecerem aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Te recompensará? Só tem um jeito de receber de Deus, quando as pessoas não. Se eu jejuo na presença das pessoas, o que é hipocrisia? Então quando esses pastores, esses homens, entre aspas, de Deus, dizem assim: eu vou jejuar 40 dias e 40 noites em favor da tua vida e Deus agirá. Eu vou jejuar, vou orar 7 dias e Deus vai mover em seu favor. Isso é hipocrisia. Deus não age através do meu jejum em favor da sua vida. Deus age em favor da sua vida através do seu jejum. O jejum ele não é coletivo, ele é individual. Ele só é coletivo quando o interesse é em comum. Como assim, pastor? Nós vemos em Nínive, Jonas prega em Nínive durante 3 dias e o rei de Nínive pega e consagra um jejum nacional para Deus não destruir a cidade toda. E até os animais vestiram panos de saco e se humilharam diante de Deus, porque era a ordem real. Então toda uma nação jejuou para um único propósito. O jejum coletivo só é aceito quando todos estão alinhados para o mesmo propósito. E detalhe, jejum coletivo é quando todas as pessoas que estão envolvidas jejuam em favor. Agora, esse tipo de jejum, eu vou jejuar e Deus vai fazer na sua vida, é terceirização. Há um conflito de interesse. Eu vou jejuar, mas você vai ter que fazer algo. E o que você vai ter que fazer? Você também vai ter que sacrificar. Então você vai sacrificar, vai fazer um voto, você isso, você aquilo, e por aí vai. É bem simples, é o que a Bíblia ensina, irmãos. Nada mais do que a Bíblia. Isso é hipocrisia. Para não entrar no campo da heresia, tá, irmãos? Agora, aquele que jejua em secreto, Deus recompensará? Então eu não posso jejuar para Deus fazer algo na vida de alguém? Eu não posso jejuar para Deus fazer algo na vida de alguém? Eu posso orar, mas o jejum não tem valor para terceirização, biblicamente, tá, irmãos?
Ah, eu estou jejuando para Deus fazer. Irmãos, jejum não é sacrifício para terceiro. Jejum é sacrifício pessoal. É forte isso, né? E se a gente parar para pensar, isso vai conflitando a gente por dentro, porque a vida inteira a gente aprendeu de uma forma diferente. Mas a nossa cabeça tem que estar aberta para o novo, que nunca foi novo. Só não tínhamos maturidade para entender e perceber essas coisas. Mas hoje, como Paulo disse, quando era menino pensava e agia como menino, mas quando cresci, deixei as coisas de menino. Há muito tempo nós aprendemos que nós devemos jejuar. Não, a igreja pode jejuar coletivamente? Quando há um propósito em comum e todos vão jejuar por aquele propósito em comum. A igreja é diferente. Mas lembrando que a igreja só pode jejuar coletivamente por quê? Vamos lá, se vocês vão saber o porquê. Por quê? É bem simples a resposta. Oi? Não. É bem simples. Não. Eu vou ensinar vocês aqui. A igreja, vou dar uma dica. A igreja é um organismo vivo. Sim ou não? Sim. A igreja é um organismo. A igreja é o quê? Hã? A igreja é um? Eita, é forte, hein? Isso não está no Google. A igreja é um organismo, é um corpo. Então a igreja, como um corpo, ela sacrifica junto em benefício do próprio corpo. Então a igreja jejua coletivamente em benefício da própria igreja. É simples. Você vê que a palavra de Deus ela não se contradiz, ela se alinha. Fora disso, o jejum não tem valor algum. Fora disso, não tem peso algum. Agora abre para mim Isaías, aliás, perdão, Atos 13, 2 ao 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Volta no versículo 2. Versículo 2 é: servindo eles a quem? Servindo ao Senhor. E o Espírito Santo, disse o Espírito Santo. Aí é forte isso, isso aqui é para a igreja, isso é uma palavra para a igreja. Uma igreja que serve a Deus e que jejua em prol ao organismo vivo da igreja, o que o Espírito Santo faz? Ele age. Uma igreja espiritual, Deus age através dela. E o que o Espírito Santo fez? Separar, apartai Barnabé e para a obra que eu tenho separado. As pessoas acham que a direção e a autoridade de toda a igreja está na vida do pastor e da pastora, né? Falando daqui da igreja. Mas a igreja precisa entender que a maior autoridade não está sobre o pastor ou a pastora. A maior autoridade está sobre a igreja, a qual você faz parte. Então, se a igreja, como um corpo, ela trabalha em prol do corpo, o Espírito Santo ele faz o quê? Ele age. Então o que ele faz? Ele levanta pessoas. Saulo já tinha sido chamado por Deus, né? Que é Paulo, né? Mas Barnabé, quem era Barnabé? Hã? Quem é Barnabé, irmãos? Abriu um ponto de interrogação, você está entendendo o que eu estou dizendo? Até o presente momento, na história da igreja, nós não conhecemos Barnabé. É lógico que se você for procurar e se aprofundar, você vai saber quem era Barnabé. Mas aí que está, o nome era desconhecido entre os 12 apóstolos, entre os escolhidos, entre os separados, entre aqueles que eram discípulos de Jesus, se transformaram em apóstolos. De repente o Espírito Santo fala: eu quero Barnabé, eu quero
sal. Feijão e arroz é muito bom, irmão. Mas existe alimento que a gente nunca provou e é maravilhoso também. E às vezes está no nosso alcance e nós nunca pegamos. A mesma coisa é dentro da igreja, para você entender. Existem muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus dentro da igreja que estão no anonimato, que não foram ativados, que não foram despertados pelo Espírito Santo. E sabe qual é a razão de eles não terem sido despertados? Por falta do jejum, por falta da oração, por falta do alinhamento, por falta da espiritualidade. A espiritualidade ela não vem do altar e emana para a igreja. A espiritualidade ela tem que emanar na igreja toda. E quando eu falo a igreja toda, eu não estou dizendo sobre o templo físico, mas estou falando do organismo vivo. Se uma parte do corpo padecer, toda a parte. Quem já fez academia que eu faço? Se você pegar e começar a fazer força nesse braço aqui, só com esse, só levantar com esse, o que vai acontecer com esse braço? Vai ficar grandão, forte. E se esse aqui você não fizer nada, o que vai acontecer? Vai continuar seco, né? Aí você vai ficar o Popeye desse lado andando assim, né? E o outro assim. É assim? Para que os dois braços fiquem igual, você vai ter que fazer o quê? A Bíblia diz que se uma parte do corpo padecer, todo o corpo padece. Mas a Bíblia não diz, se uma parte fizer o que é bom, todo o corpo recebe. Você não vê esse versículo? Existe esse versículo? Existe? Não existe esse versículo, é só tentar. O versículo diz, se um fizer errado, todo mundo sofre junto. Mas não diz, se um fizer certo, todos recebem a recompensa. E muita gente prega e ensina errado, dizendo que quem tem que ser o homem de Deus é quem está no altar, que tem que mandar e carregar a igreja. Não, está errado. Não existe esse versículo. Por isso eu fiz a analogia dizendo, se você pegar um aqui, ó, esse braço vai ficar forte, mas esse aqui vai ficar. Então os dois braços têm que trabalhar junto. A igreja é o organismo vivo. A igreja tem que trabalhar junto, orar junto, consagrar junto, para que toda a igreja cresça junto, fisicamente, materialmente, espiritualmente. Para amadurecermos, todos têm que acompanhar a batida. Se uns se fortalecerem e outros não, uns vão ser fortes, outros continuarão sendo fracos. Uns amadurecerão, outros continuarão irrados. E o problema não está no altar, o problema está que uma parte exercitou mais do que a outra. Deixamos de ser igreja? Não, mas uma parte do corpo vai estar mais saudável que o outro. Por isso é importante da unicidade da igreja, da junção. Até que vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Isaías 58. 58, coloca aí para mim, versículo 6. Nós entendemos que através do jejum, o Espírito Santo age dentro da igreja e ele traz ao conhecimento aqueles que estavam no anonimato. E trazendo ao conhecimento daqueles que estavam no anonimato, ele separa uma obra que até então era desconhecida. Porque Jesus, o Espírito Santo não diz qual era a obra, ele diz a obra que eu tenho preparado para eles. Aí nós temos o ministério de missão, de apostolado, porque a palavra apóstolo, né, transliterado para o latim, significa missionário, ou enviado. Então, na verdade, a obra era uma obra missionária, que ele tinha para Saulo e para Barnabé, uma obra missionária. Deus designou uma missão para aqueles dois, mas só foi possível Deus designar uma missão porque a igreja estava jejuando, a igreja estava orando. Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? As ligaduras da impiedade. O que é impiedade, irmãos? É o erro consciente e é o prazer no erro. Essa é a maior definição do que significa impiedade. Eu amo o erro e pratico o erro. Eu gosto do erro e pratico o erro conscientemente.
É esse o jejum que eu escolhi. Que soltes as ligaduras da impiedade. O jejum só tem poder na vida da pessoa se houver o que? Separação, arrebentação. Eu tenho que abandonar as práticas. Não durante o jejum, mas o jejum tem que me motivar. Eu estou fazendo isso para me fortalecer espiritualmente, para conseguir me libertar. Desfaça as ataduras do jugo. Qual jugo? Qual jugo que é pesado, irmão? O que Jesus fala em Mateus 11? O meu jugo é o quê? E o meu fardo é? Significa que se Jesus está oferecendo um jugo suave e um fardo leve, quer dizer que nós temos um jugo de servidão, né? Porque a palavra jugo vem lá da canga que era colocado nos bois, nos animais, para carregar e fazer o arado da terra, né? Para carregar o alimento e várias coisas que os bichinhos sofriam com os pesos. Mas simbolicamente, trazendo para a vida do cristão, o jugo do pecado, da escravidão, da impiedade. Quando ele fala que deixe livres os oprimidos, é óbvio, preste atenção que essa é uma palavra para Israel e eu estou transliterando ela para nós, para os nossos dias. Livres os oprimidos. Como que nós fazemos isso? Despedaço do outro jugo. Como nós fazemos isso? Nos fortalecendo, nos libertando, sendo transformado, transformando outras vidas, libertando outras vidas, gerando cura, gerando salvação. Tem as mulheres gostam demais desse tema aqui, que eu vou dizer, eu já vi esse tema, acho que todo ano tem. Curadas para curar. Quem já ouviu esse tema? Todo ano você vê culto de mulher com esse tema. Curadas para curar. Mas todo ano. Mas o tema é verdadeiro. Eu só posso curar se eu estiver curado. Eu posso assistir uma série, era totalmente fictícia, científica e tal, mas a menina, ela sabia quase nada de nada. Aí uma menina foi e ensinou ela algo bem simples. Ela machucou o pé, e aí a outra foi lá passar o remédio. Aí quando foi passar o pano, aí ela falou assim, não faz isso não. Primeiro tem que limpar, depois lavar, depois saturar, aplicando remédio saturado. E aí passou, a série continuou. Isso foi lá no começo, eles eram criança. E aí depois, lá na frente, ela já está grande, e aí o pai dela se machuca, e aí ela vai lá e começa a fazer o curativo nele. E aí ele fala assim, onde você aprendeu isso? Aí ela fala assim, a fulana de tal, quando eu me machuquei, ela fez primeiro assim, segundo assim. Ou seja, eu só posso passar adiante aquilo que eu aprendi, e aquilo que eu realmente trouxe de valor e agregou na minha vida. E aí muita gente não quer transmitir o que passou, o que aprendeu, como foi curado, da forma que foi. Não. Sem passar por esse processo é impossível. Aí você vê pessoas fracas, pessoas doentes, precisando de cuidado e oferecendo cura, e oferecendo proteção, e oferecendo ensinamento, oferecendo auxílio. Vai dar certo? É por isso que a igreja é fraca. É por isso que a igreja geme. É por isso que a igreja sofre. A igreja de Cristo hoje sofre e geme por causa disso. Ah, então a culpa é dessas pessoas que estão fazendo isso. Não. A culpa é de toda a igreja. É tanto de pessoas que fazem isso e de pessoas que se submetem a isso. O jugo é igual, o peso é igual, a balança é igual. Quem já ouviu falar dos crentes de Bereia? Quando os apóstolos pregaram para os crentes de Bereia, eles não aceitavam de cara o que os apóstolos estavam dizendo. Sabe o que eles faziam? Eles tinham acesso à literatura cristã. E eles iam nos escritos que eles tinham para ver se tudo o que eles estavam falando era daquele jeito mesmo. Hoje, as pessoas ouvem alguém que tem um codinome de servo de Deus, homem de Deus ou de mulher de Deus, e o que esse homem de Deus ou essa mulher de Deus fala
vira lei. E não importa que ninguém mais fale, o homem de Deus falou, a mulher de Deus falou. Isso está errado. Isso cabe a mim, a qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher que se intitula homem de Deus ou mulher de Deus, que se levantar em seu favor ou em meu favor e disser algo que não condizer com o que a Bíblia ensina, você deve rejeitar. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Então vai estudar sobre aquilo para saber se aquilo que ele está falando é verdade. Tudo que eu disser aqui para você, o que eu ensinar, tem que ser provado. Como que você vai provar se é verdade ou não? Tete a tete, comparando com a palavra. Porque se você ficar só no que eu digo, se algum dia eu te ensinar, seja intencionalmente ou não, algo que é errado, você vai aprender errado. E se você aprender errado, você vai fazer o quê? Você vai aplicar aquilo que aprendeu errado. E é por isso que a igreja sofre hoje. Porque as pessoas aprendem errado e passam adiante errado. Exatamente dessa forma. É verdade. Isso é errado. Agora, pastor, eu não devo acreditar nem no que o senhor fala. Eu não estou falando de acreditar, eu estou falando de pôr à prova. Se eu falar algo aqui que for antibíblico, irmão, e você estudar e você perceber, me procure e fale comigo. Fala, pastor, olha, isso que o senhor ensinou, eu estava estudando, olha, eu tive esse entendimento. Eu estou errado ou o senhor ensinou de uma forma diferente? Eu não sou dono da verdade. E se eu estiver errado, irmão, e você me mostrar que eu estou errado, eu vou vir aqui no altar e falar, irmãos, eu preguei errado. Eu acreditava que era dessa forma, mas o irmão ou a irmã me trouxe ali com clareza o ensinamento, e eu vi que o ensinamento que o irmão disse, a irmã disse, está certo. Não tem problema nenhum em falar que eu errei. Agora, se você acreditar piamente no que eu estou dizendo, não que eu pregue errado, porque tudo que eu prego aqui, eu ensino com convicção, dentro daquilo que eu acredito. Só que tem muitas coisas que eu acredito hoje, eu não acreditava ontem. E tem muitas coisas que eu não acredito hoje, mas que ontem eu acreditava. Por quê? Porque eu era menino. Como menino, agia como menino. A maturidade ela foi chegando e eu fui aprendendo. E eu fui deixando das coisas de menino. Nós estamos numa constante busca de melhora e adaptação no reino. Então é de suma importância que nós estejamos atentos a esses pequenos detalhes. E trabalhemos isso para que nós não venhamos ser pego através de um ensinamento falso, ou até mesmo uma vaidade nossa mesmo. Amém? A oração. Uma definição bíblica para a oração, e eu já falei semana passada, a oração é um diálogo contínuo com Deus que expressa dependência, fé e relacionamento. Dependência, fé e relacionamento. A oração muda o sim ou não de Deus? Irmãos, eu falei primeiro olha só, presta atenção. Primeiro eu falei do jejum. O jejum não muda o sim ou não de Deus, mas a oração muda. A oração muda. Aí que está o X da questão. Porque quando as pessoas falam assim, estou jejuando pela vida dele, mas eu também estou orando. O jejum não é para eles, o jejum é para você, mas a oração é para eles. Porque a oração de um justo pode muito. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas necessidades. Ele orou para que não chovesse e não choveu. Jabes teve a oração que foi ouvida por Deus e foi mais ilustre que todos os seus irmãos. Preste atenção no que eu estou te dizendo. A oração expressa fé, dependência e relacionamento. Só que eu vou ser mais agressivo. A oração, ela representa fé, dependência e intimidade. E é o que é mais interessante, que mesmo, da mesma forma que o jejum, ele não é público, a oração, quando forem orar, ele diz o quê? Não seja como os fariseus, os saduceus, que vão às praças e fazem grandes clamores.
Mas entra no teu quarto, no teu secreto, e ora a Deus, ao teu Pai, e Ele te ouvirá no secreto, e Ele atenderá nas situações. A nossa oração tem que ser no... Pastor, então não pode orar publicamente, irmãos. A igreja, o que a igreja é? O corpo. Então, quando a oração é coletiva, voltada para o corpo, ela tem que ser no clamor. Quando não é, ela é no individual, no indivíduo, tem que ser no secreto. Eu passei por esses problemas porque eu fiquei 8 anos da minha vida preso. E durante a prisão eu pastoreei em 7 penitenciárias, mesmo não sendo pastor. E aí, durante essas passagens nas penitenciárias que eu era transferido, tinha muito crente. E tinha muitos crentes que gostavam de clamar. E eu tinha problemas com isso, não eu. Eu tinha problemas por causa de outras pessoas, por causa de outra célula, porque o irmão, ele orava clamando, ó Deus, e que não sei o que. Naquela época era lindo, era bonito, eu achava, mas eu tinha muitos problemas que as pessoas protestavam, a pessoa falava assim, lá abaixo, e não sei o que, dava confusão. Outro dia, falava que o horário de descanso era sagrado, e cadê tem as suas regras. A mesma coisa é se você fazer um culto hoje e o volume começar a incomodar os vizinhos, da perturbação do sossego, da protesto. Eu conheço uma igreja que ela foi multada, se eu não me engano, em 30 mil reais, irmãos, por causa de um vizinho que fez a denúncia. E aí, é triste, sabe? Porque o pastor acreditava que estava fazendo certo, que não estava no limite. E realmente, a igreja era bem calma, bem tranquila, não era a igreja barulhenta, né? E aí, não era barulhenta, daquelas bem pentecostal mesmo, não era assim, barulhenta. A igreja era até tranquila. E aí o pastor achava que era implicância. Aí o que o pastor fez? Contratou uma empresa para medir os decibéis, para fazer um relatório e anexar o processo. E para contratar uma empresa, ele teve que protocolar uma petição junto ao juiz. E quando ele protocolou a petição, o resultado ele teria que entregar no juiz. E quando ele colocou lá os decibéis, estava acima. E aí ele promoveu prova contra ele, e a igreja foi condenada, sentenciada a pagar 30 mil reais de multa. Sabe qual a igreja que é? A igreja apostólica, que vai na cidade de Caixa. É, irmão? E olha que não é barulho, não. Você passava na porta da igreja, você nem via barulho direito. Que para perturbar o sossego de alguém, basta alguém se sentir incomodado dentro da sua casa com o barulho da igreja. E ela protestar, ela chamar a polícia, ou ela processar, isso já dá um problemão. Aí sabe o que ele fez? Ele fechou toda a porta da igreja, então colocou tudo colocou um muro aqui, ó. Não tinha mais portaria a igreja agora. Aí colocou só uma porta de acesso, a pessoa entra para dentro, tudo fechado na frente da igreja. E aí encheu de ar-condicionado a igreja, e agora o som fica só lá dentro. Não sai mais para fora. Para não passar por isso de novo. Então, o clamar gera consequências, e aí as pessoas acabam atrapalhando aonde acaba o meu direito e o direito do outro. Então, orar não é clamar. Existem momentos que nós devemos levantar um clamor diante de Deus. Existem momentos específicos para isso, mas nem sempre devemos clamar. Existe momento específico para isso, causa específica para isso. Agora, no nosso particular, no nosso íntimo, no nosso secreto, nós devemos orar no nosso espírito, para que nem o diabo ouça o que nós estamos falando com Deus. E o teu Pai em secreto que te ouve recompensará. E isso é muito importante, irmãos, porque a oração ela tem fundamento bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz, orai sem cessar. Ou seja, nós devemos ter uma vida constante em... E o que é uma vida constante de oração? É todo dia andando, clamando, orando, ou ajoelhando em qualquer lugar. A pastora, esses dias, ela me despertou a curiosidade.
Porque todo dia, desde quando a gente casou, a gente sai de casa, ela entra dentro do carro e ela sussurra. Aí, de tanto ela sussurrar, eu falei assim, que tanto você sussurra, mulher? Ela ficou brava comigo, irmão. Não lembra isso? Pensa na mulher brava. Agora está controlando eu até por lá. Deixa eu quieto aqui. Eu falei, calma. Ela ora, irmãos. Tudo que ela vai fazer, ela ora. Quem olha do lado parece que ela está assim, ela está doida. Quando você vê ela mexendo os lábios, assim, você não escuta nada. Ela fica sussurrando. Pastor é mulher de oração. Toda hora ela está orando. Sai daquela igreja, ela entrar dentro do carro, ela ora. Vida de oração é isso, irmãos, né? Isso é um exemplo. Ela gosta de sussurrar. Ela fala baixinho. Às vezes, você não tem o hábito de pronunciar, mas você consegue aqui no seu espírito falar com Deus. Eu, particularmente, as minhas orações nunca são verbais. Dificilmente as minhas orações particulares eu falo com os lábios, eu sussurro. Sempre é no pensamento. Seja deitado, seja dirigindo, seja trabalhando. E ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou falando com Deus. Cada pessoa tem uma forma, uma personalidade de transmitir seu relacionamento com Deus. Outros já são no diálogo do clamor. Mas até mesmo quem clama não pode fazer todas as suas orações no clamor. Porque gera um risco até mesmo nas suas próprias orações. O diabo pode ouvir a sua oração, atender a sua oração, e você achar que é Deus que atendeu a sua oração. Mas a sua oração não era destinada para que o propósito de Deus se cumprisse. A sua oração era destinada para que a tua vontade realizasse. E a tua vontade, às vezes, não é a vontade de Deus. Aí você ora, o diabo ouve e ele atende. E aí você fala, Deus fez. E na verdade não foi Deus, foi o diabo. É forte, né? Porque ele sabe que fazendo a tua vontade vai estar te afastando de Deus. O senhor falando sobre isso, eu me lembrei de algo que eu acho até interessante. Tem muita gente, muito mesmo, que acredita que a oração e o pensamento é ouvida pelo adversário. A única oração que não é ouvida é aquela que eles vão dizer que é falar em línguas. O que o senhor quer dizer sobre isso? Que é a maior peripécia da mentira já expressada. Brincadeira, tá? Só para te descobrir. Mas na verdade isso é uma heresia. Só existe um que é onisciente, tá? E ele se chama Espírito Santo, Jesus, Deus. Só ele. É onipotente, onipresente, onisciente. Agora, existem formas em que o diabo tem de saber o que você está pensando por causa de uma leitura corporal. Aí fala assim, mas irmãos, ele estava aqui antes da gente. Todo o desenrolar, desenvolvimento e crescimento da humanidade, ele presenciou tudo, desde a criação. Ele viu o primeiro homem ser formado. Como ele sabe mais da humanidade do que qualquer homem que já existiu. Então sim, ele sabe um gesto, uma forma, um comportamento, fazer uma leitura do que você está pensando. Por isso, é muito importante a concentração no que você está fazendo, para que ele não tenha acesso, né, a nenhum comportamento estranho, ou estranho não, comportamento que dá indício de saber o que você está pensando. Isso é muito importante. Quer que você está olhando o que você quer. Agora, em línguas é outra história, né? Não vou entrar nesse detalhe. É lógico que falar línguas nem você entende, a não ser que você olhe para interpretar. E interpretar a língua não é traduzir a língua. Isso é muito forte. Porque orar em línguas é muito simples para quem fala em línguas. Ele pode orar em línguas e ao mesmo tempo no seu pensamento falar com Deus. Isso é interpretação. Quem sabia disso? Não sabia, gente. Jesus, é isso que Paulo fala. Eu orarei com os meus lábios, mas o meu pensamento, meu culto racional está sendo pensado. Ou seja, eu tenho controle aqui. Meus lábios estão falando uma coisa, mas a minha mente está falando outra. Em outro sentido,
Eu não sei o que eu estou dizendo com os lábios, mas estou interpretando. Veja bem, um diretor de filme, ele faz o quê? Ele cria um roteiro, não é? Não é um roteiro? E ele cria as falas dos atores, não é assim? E o ator, olha agora, a demora de passar. Sabe o que eu estou encerrando? Olha uma carinha. Deus abençoe a vida do família em nome de Jesus. Abençoe sua profissão, guarde ele em todos os seus caminhos. Irmãos, escute aí. O roteiro é escrito, as falas são escritas, mas quem dá vida ao personagem é o ator. Porque ele pega as escritas e as falas e transforma aquilo com sentimento, com alma, e ele traz a vida ao personagem e interpreta. Várias pessoas podem imitá-lo e fazer o mesmo papel, mas nunca vai ser a mesma coisa. Isso é interpretação. Interpretar não é traduzir. As línguas existem, mas você pode interpretar. E a interpretação parte da sua personalidade. Então algo que lhe é próprio. Eu, particularmente, todas as vezes que eu oro em línguas, eu também oro no meu pensamento diante de Deus. E aí por isso que eu disse que a linha com o que você estava dizendo. Quando falo orar em línguas, não, eu disse, mas é uma outra coisa. É óbvio, o que eu estou dizendo, preste atenção, o que eu estou dizendo aqui é o orar em línguas e orar a Deus, tá? Não é falar em línguas na igreja e alguém interpretar. Essa é uma outra coisa, tá? É bem simples a gente entender, porque se eu orar a Deus e orar em línguas somente, mas a minha mente não falar com Deus interpretando aquilo que eu estou falando, não vai ter efeito nenhum. Porque o meu raciocínio ele não gera crescimento, porque ele não compreende nada, não absorve nada. Então é importante entender isso. Eu não estou falando do dom de interpretação. Eu estou falando da interpretação do seu particular para com Deus. Amém? Amém? Amém. O horário já foi, já é 9 horas. Hoje eu tive 1 hora. Passou assim, ó. Se a gente fosse continuar, mas tá bom, né? Deu para a gente aprender bastante sobre jejum, sobre oração. Bastante mesmo. E nem tudo que nós aplicamos no jejum e na oração, vou deixar aqui o conselho. Baseia-se no que você aprende na teoria. Tá? Não é o que você aprende na teoria, mas sim no cultivo, no dia a dia, no relacionamento, na conduta e comportamento diante de Deus. Amém? Amém. Alguma pergunta para encerrar? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Nós vamos ficar por aqui, em nome de Jesus. Semana que vem, faz a pergunta. Vou sortear aqui 3 temas para a gente colocar lá no grupo da igreja e a igreja escolher, votar em qual tema nós aprenderemos semana que vem. O primeiro tema, peguei aqui. O Espírito Santo. Ó, pneumatologia. Espírito Santo é doutrina sobre o Espírito Santo. Nós vamos poder falar sobre o batismo do Espírito Santo, né? Ó, vamos lá. Segundo tema. Nossa, tanta coisa escrita aqui. Não vamos saber. Como o ato de roubar interfere na sociedade. Como roubamos a Deus? O desejo de roubar em uma criança vem da sua carne, do pecado inicial, ou é algo plantado a partir do ensinamento de alguém? Bom,
É mais uma pergunta pessoal, né? É mais uma pergunta pessoal. Não é um tema específico, né? Uma coisa de louvar, como louvamos a Deus. Devo colocar no tema? Eu acho que esse aqui, eu vou colocar de volta aqui. Quando eu falar sobre algo específico, eu vou abordar esse tema também, né? Os pecados da carne. Eu posso deixar esse aqui e vou deixar ele para não ficar como a gente expressou, né? E aí colocar os pecados da carne. Aí beleza. E o terceiro, chacoalhar, tirar a mão, né? Terceiro. O que é ser um líder e como exercer liderança? Isso é bom, né? Isso é legal. Então, os 3 temas já foram adicionados, nós vamos colocar lá no grupo da igreja e aí os irmãos vão votar para que a gente possa ter o nosso ensinamento. Lembrando, se você quer aprender sobre algo, se você tem desejo de crescer sobre algum tema específico, você anote, né, no papel, coloque dentro da caixinha. Toda quinta-feira, no término do culto, nós vamos escolher 3 temas. Esses 3 temas serão colocados no grupo da igreja e a igreja vai decidir uma votação qual dos 3 temas vai ser o tema da próxima semana. Mediante os que nós tirarmos aqui, os outros 2 voltam para a caixinha, né? Os temas não são desperdiçados. Se caso eles não forem eleitos, eles voltam para a caixinha para ter uma oportunidade de serem sorteados e escolhidos novamente, na segunda vez. Amém? Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos e agradecemos por tua graça, por tua misericórdia, por teu poder, por teu favor em nossas vidas. Leva-nos em segurança ao retorno para os nossos lares. Nos dê, Senhor, o restante de semana, o final de semana, abençoado. Que a tua presença, que excede todo entendimento, esteja conosco, não somente agora, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda as suas mãos para receber a bênção apostólica. Lembrando os irmãos, que domingo tem culto do que, irmãos? Primícias, em nome de Jesus, né? Sábado nós temos o quê? Culto de jovens às 19 horas. Domingo, culto das primícias, em nome de Jesus. Culto de celebração com a família. Não deixe de trazer a sua primícia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada uma de nossas vidas e as nossas famílias, não somente agora, mas para todo sempre, todos juntos em nossa voz. Amém. E graças a Deus. Se Deus é por nós, quem será por nós? Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas. Estenda as suas mãos sobre você que acredita que a direção da sua casa. E um ato profético, vamos profetizar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Está terminado. Dê uma linda salva de palmas para Jesus.